Olá, meu nome é Pablo Vilaça, sou crítico de cinema, diretor do portal Cinema em Cena, e hoje é o nono dia, foi o nono dia do Festival do Rio 2014. Eu vi 3 filmes: Manglehorn, do David Gordon Green; o segundo filme foi um documentário brasileiro chamado Porque Temos Esperança, e o terceiro filme foi um filme novo do Michael Winterbottom chamado The Face of an Angel. O primeiro filme, Manglehorn, eu gostei muito. O David Gordon Green, aliás, é um diretor que eu tenho passado a apreciar mais. O primeiro contato que eu tive com o David Gordon Green foi numa mostra de São Paulo há uns 10 anos, quando ele dirigiu um filme independente, que é um dos filmes seminais daquele movimento Mumblecore, que durou durante alguns anos, e ainda alguns filmes independentes ainda insistem nessa linha Mumblecore, que eu acho um porre, mas enfim. E é um filme com a Zooey Deschanel que eu realmente detestei, então a primeira impressão do David Gordon Green não foi boa. Com o passar dos anos, até com a diversidade dos projetos que ele foi assumindo, Segurando as Pontas, Prince Avalanche e o do ano passado, Joe, eu comecei a apreciar o David Gordon Green cada vez mais. Esse Manglehorn, esse filme novo que ele dirigiu com o Al Pacino, tem algumas similaridades com o Joe. Entre eles o fato de que ele lida com um personagem que é quase um misantropo, um cara realmente que ele tem dificuldade não só de conviver com outras pessoas, mas de conviver consigo mesmo. Então tem até uma similaridade temática e de personagem. Além disso, os dois são estudos de personagem e os dois são muito bons. O Al Pacino, que é um ator que, primeiro que eu tenho uma admiração imensa, mas que depois de Perfume de Mulher, principalmente, que é um filme de 92, começou a se entregar muito ao overacting, a gritar muito, a sempre incluir um momento de explosão nos filmes. Está extremamente contido no Manglehorn. Ele cria um personagem introspectivo, um personagem sutil, como aqueles que ele vivia no início da carreira, em Bob Deerfield, em Até Sérpico, e obviamente o Michael Corleone. Então é um personagem bem mais contido, em que ele constrói o personagem através de pequenos olhares, através de mudanças sutis na expressão. E é um filme sobre lamento, sobre arrependimento, sobre oportunidades perdidas. E uma coisa que me encantou muito é um filme em que ele lida também com recomeços, mas não recomeços que vêm de uma maneira artificial e maniqueísta, através de alguma coisa que acontece na história, não. Através da decisão do personagem de recomeçar, pura e simplesmente. Não é cinematográfico, vamos dizer assim, do ponto de vista dramático, não é uma coisa que você fala, mas é bonito, é sensível, e é humano. Então é um filme que me encantou muito, e além disso tem uma performance da Holly Hunter, que é uma atriz que eu sempre gostei muito e andava sumida, também muito, como aqui ela tem particularmente uma cena que é muito linda. O segundo filme foi um documentário chamado Porque Temos Esperança, sobre uma personagem cujo trabalho eu, obviamente, não tem como você não admirar. É uma mulher que, por ter se tornado mãe solteira, por ter sido abandonada pelo parceiro, ela cria uma associação de mães solteiras, não só para dar suporte a essas mães que são obrigadas a criar os filhos sozinhos, mas também para tentar facilitar o processo de registro dos filhos pelos pais que se recusaram inicialmente. Então ela vai e conversa com esses pais, e principalmente ela foca em pais que estão na prisão. Então ela vai atrás desses caras e convence a registrar os filhos e tal. Então é uma personagem que é uma personagem obviamente real, não é um documentário, mas é uma mulher admirável. Mas o filme, para mim, tem um problema que compromete gravemente, que é o fato da diretora nunca ter conseguido, em nenhum momento do filme, deixar os personagens à vontade. Eles estão sempre claramente cientes de que estão sendo filmados. E o que é pior, a gente percebe como isso muda o comportamento. É claro que essa história de cinema direto, o cinema em que a câmera não interfere com os personagens, é um cinema direto mesmo. É uma bobagem, é uma falsidade. A partir do momento que você filma alguém, você automaticamente muda o comportamento dessa pessoa. Aliás, o filme, logo nas primeiras cenas, ele é honesto em relação a isso, em que ela tenta criar uma farsa, porque o filho dela não quer participar da filmagem. Ela fala assim, vou falar que ele está viajando. Então o filme já deixa claro que existe uma distorção da realidade aí, o que eu acho muito honroso. O problema é que a partir daí a gente percebe claramente que a câmera incentiva essa personagem, inclusive, a influenciar outros personagens. Por exemplo, ela quer convencer um cara, em certo momento, ela pergunta se o cara ele aceita ser adotado legalmente pelo cara que o criou. O cara já adulto que está na cadeia, ele aceita que o registro dele tem o nome do cara que o criou. E inicialmente esse cara fala que não. E aí depois ela insiste, já no cartório, na frente do outro cara e com a câmera apontada para o cara, e o cara aceita. E a gente fica aquela clara impressão de que ele não teria aceitado se não tivesse a câmera ali naquele momento. Então isso é grave.
É um momento em que o documentário ele interfere ativamente no que ele está filmando. E isso me incomodou no filme, por mais que eu admire o trabalho da personagem. Então é um filme que para mim ficou irregular por isso, que é o que temos esperança. E o último filme da noite foi o filme novo do Michael Winterbottom, que é baseado num caso real de uma estudante norte-americana ou britânica, agora eu não lembro, mas enfim, que foi presa na Itália acusada de matar a companheira de quarto dela. É um caso real, é um caso que teve uma repercussão muito grande. Mas o Michael Winterbottom ele faz uma coisa interessante no filme. Ele não filma simplesmente a história desse assassinato, da investigação, do julgamento. Em vez disso, ele se concentra num diretor que vai filmar aquela história. Então, de certa maneira, ele projeta um alter ego dele no filme. Mas não é à toa. A impressão crescente que se tem é que esse não é o Michael Winterbottom não quis fazer um filme de crime, sobre quem foi, quem é o culpado, como aconteceu, por que aconteceu. Ele faz um filme sobre aquela que é a figura fundamental numa história de crime, que é sempre esquecida, que é a vítima. As vítimas dos filmes de crime, elas estão ali como simplesmente iniciadoras de uma narrativa. E elas não têm importância, não interessa quem era aquela pessoa, interessa só que ela foi vítima de um crime que leva a história. A impressão que eu tive ao final do filme é que o Michael Winterbottom, ele se apaixonou, entre aspas, pela vítima desse crime real, e ele fez um filme não no qual ela seria simplesmente o motor, a iniciadora da história, mas um filme que honraria essa menina, em vez de transformá-la simplesmente numa peça de uma narrativa, é um filme sobre a tragédia de uma vida que se foi muito cedo de maneira tão trágica. Então acaba sendo uma reflexão, e é interessante porque em certo momento um personagem diz que nós somos fascinados por histórias de crimes, porque isso de certa maneira é uma forma que a gente encontra de lidar com o fato que nós sabemos que vamos morrer. E o que o Winterbottom faz no filme é propor uma alternativa. Em vez de você se concentrar em histórias de crime para lidar com a própria mortalidade, concentre-se no legado das coisas boas. Concentre-se numa filha, num parente que você ama, ou na memória, nas lembranças de uma pessoa que partiu jovem. Então eu acho que é um filme melancólico, mas que tem uma mensagem profundamente humanista e por isso me encantou muito. É isso, foram esses 3 filmes do 9º dia do Festival do Rio 2014. Um grande abraço, bons filmes.